Paz e graça, querido, que o amor glorioso de Cristo seja derramado em nossas vidas, em nossos corações. Eu quero louvar a Deus pela vida da Igreja de Cristo. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Josué Ribeiro Gomes. Quero louvar a Deus pela vida dos meus colegas de ministério. Quero louvar a Deus pela vida de todo o povo de Deus, da Igreja Assembleia de Deus aqui, congregação em Tracupá. Quero agradecer ao nosso pastor pela oportunidade de estarmos aqui para trazer uma palavra de Deus através deste canal, do canal da igreja, no YouTube, no Facebook. Que Deus possa nos abençoar de forma especial. Eu quero trazer uma breve meditação para os nossos corações, porque a igreja tem vivido, o mundo tem vivido um tempo turbuloso, um tempo difícil, mas a igreja de Cristo ela é vitoriosa, porque nós somos edificados em Cristo Jesus. Ele mesmo disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero meditar contigo, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro A Carta de Paulo aos Irmãos em Éfeso. Livro de Efésios, capítulo de número 6. Um texto bastante conhecido. Vamos meditar os versículos de número 16 e 18. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, nos diz assim o versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 18: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queridos irmãos, eu quero trazer uma breve meditação sobre duas armas, duas ferramentas para o tempo da adversidade e para o tempo de dificuldade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, escreve sobre a necessidade de estar revestido de uma armadura para um tempo de dificuldade e para enfrentar as astutas ciladas do diabo, como ele nos diz no versículo de número 11. Querido, eu quero falar em especial sobre as duas ferramentas que ele cita no versículo 16 e 18, que ora acabamos de ler: a fé e a oração. Igreja de Cristo, amados irmãos, a oração, escute isso aqui, a primeira coisa que eu aprendo é que a oração é a arma, é a ferramenta mais poderosa e eficaz e eficiente para o tempo da dificuldade. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar em vários textos o Senhor chamando o seu povo para o clamor e para a oração. Jeremias 33:3, o Senhor usa os lábios do profeta Jeremias e declara para o povo: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Deus. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55, o Senhor vai também usar os lábios do profeta Isaías, o versículo de número 6. E o profeta vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O próprio Jesus, no capítulo de número 8, ou melhor, no capítulo de número 6 do livro de Mateus, os versículos 31 e 33, o Senhor vai orientar aqueles que estavam lhe ouvindo sobre ir para a igreja de Cristo não andar ansioso, não andar inquieto quanto que comeremos ou que beberemos. E no versículo de número 33, o Senhor Jesus vai dizer assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Escute isso aqui, querido. Nenhuma ferramenta no mundo, nenhuma arma no mundo é mais eficiente e é mais poderosa do que as armas que a igreja de Cristo possui. Aleluia. Nenhuma ferramenta no mundo é mais poderosa do que as ferramentas que a igreja de Cristo possui.
O profeta Abacuque, quando viu o povo sofrendo o julgamento de Deus, entra no seu quarto, buscando de Deus uma resposta, um direcionamento, e ele escreve no livro que recebe o seu nome, Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 1 e versículo de número 2. Oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações, ouvi, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta entendia que somente através da oração, que somente através do clamor, para que Deus respondesse o povo, para que Deus mudasse a situação do povo, era que ele alcançaria a resposta de Deus. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, o versículo de número 17, o apóstolo vai escrever assim: orai sem cessar. A igreja de Cristo vence através do poder da oração. Como não lembrar de 2 Crônicas, capítulo de número 7, os versículos 13 e 14. Quando depois de Salomão inaugurar o templo e depois de orar pedindo a bênção de Deus, o Senhor responde à oração de Salomão e orienta e faz algumas declarações. O versículo de número 13 ele vai dizer assim: e se eu cerrar os céus, não mandar a chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, um texto bastante conhecido. O versículo de número 14, Deus vai dizer assim: mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, glória a Deus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra ou o seu pecado, como quiser. Escute isso aqui, querido. Você tem a ferramenta mais poderosa que nenhum exército, você tem a arma mais poderosa que nenhum exército tem no mundo. A igreja de Cristo tem a arma mais poderosa, a oração. A oração, aprenda isso aqui, a oração é a terapia espiritual do crente. A oração é onde o crente vai encontrar refúgio, falando com Deus. Como não nos lembrar do capítulo de número 1 do livro de 1 Samuel, em especial o versículo de número 5, a Bíblia diz que ela, Ana, amargurada ou com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Sabe por quê? Porque Ana estava sofrendo com Penina, que estava lhe insultando, lhe irritando, mas ela sabia que a oração ia trazer refrigério para a sua alma e para o seu coração. Como não nos lembrar de Atos, capítulo de número 12, quando Pedro estava preso, e a Bíblia diz que os irmãos a igreja estava fazendo contínua oração a Deus pela vida de Pedro. Você pode vencer, a igreja de Cristo vai vencer, nós venceremos quando nos lembrarmos e se continuarmos utilizando esta ferramenta poderosa que é a oração. Glória, pois, a Cristo Jesus. A fé. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Querido, a ferramenta chamada fé, ela é transcendental, ela é a ponte que nos liga para o nosso milagre. Lembra do que o salmista vai nos dizer lá no capítulo 23 de Salmo, versículo de número 4, ele vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Glória,
pois a Cristo Jesus. O salmista vai nos dizer, lá no Salmo de número 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Igreja de Cristo, vamos permanecer orando e depositando a nossa confiança em Deus, crendo que no momento certo Ele vai prover o nosso milagre e a nossa bênção. Eu quero encerrar esta palavra, esta breve meditação, nos lembrando novamente do que Abacuque vai nos dizer. Nos versículos de número 17 e 18 agora do capítulo 3 do seu livro. Ele diz assim: portanto, ou porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Aí no versículo número 18 ele vai dizer assim: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, isso é fé. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a Igreja de Cristo em Caldas do Jorro, que Deus abençoe a Igreja de Cristo na Bahia e no mundo, e que o Senhor possa nos acrescentar a fé todos os dias, para que possamos contemplar o seu milagre e a sua bênção. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a tua vida.